Olá, nós somos do Colégio São José e queremos, através dessa breve aula, contribuir para a educação com solidariedade. Esperamos que nossa ação possa te ajudar nos seus estudos. Meu nome é Isabela. E o meu é Mariana. Nós somos do 9º ano e nossa aula de português é sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar mais expressividade ao texto, tanto oral quanto escrito. Entre elas existem as figuras de pensamento, que são empregadas no sentido figurado, associadas ao campo de ideias e realçam o sentido das palavras numa sentença. Começando pelo eufemismo. No eufemismo, há a troca de termos ou expressões que possam soar desagradáveis por outras mais amenas, com a intenção de suavizar uma informação. Por exemplo, depois de tanto brigar, Gabriel foi convidado a se retirar do local. Isso é uma maneira mais gentil de dizer que Gabriel foi expulso do local. Já na hipérbole, ela é o contrário do eufemismo. Nela, se dá ênfase a um pensamento que pode ser tanto bom quanto ruim. Por exemplo, já te contei essa história 1 milhão de vezes. Você pode até ter contado essa história várias e várias vezes, mas com certeza não foi 1 milhão. A personificação ou prosopopeia, ela dá características humanas a seres não humanos, como os animais ou objetos. Por exemplo, minha cama está com saudade de mim. A cama é um ser inanimado e a saudade é um sentimento humano, quer dizer, ela não sente saudade, isso é só um modo de dizer. Agora, a antítese, ela faz o uso de termos opostos para realçar uma ideia na fala. Por exemplo, ela está entre a vida e a morte. Vida e morte são palavras opostas com sentidos opostos. Já o paradoxo, ele usa ideias contraditórias num só discurso. A ausência de nexo ou lógica e também é uma opinião diferente do senso comum. Uma ideia autocontraditória. Por exemplo, é ferida que dói e não se sente. Esse exemplo utilizado por Luís de Camões mostra ilógica, coisas impossíveis, porque se a ferida dói, é impossível você não senti-la. É muito comum que as pessoas confundam antítese e paradoxo, porém tem alguns detalhes que diferenciam ambos. Na antítese, ela usa termos opostos mais somente na sentença, enquanto o paradoxo ele estabelece uma relação entre esses termos para criar uma mensagem aparentemente contraditória. Agora, e por último, a ironia. A ironia é quando você diz algo oposto àquilo que você realmente quer expressar. Por exemplo, eu fico muito feliz quando ela não responde minhas mensagens. Se você manda mensagem para alguém, é porque você quer ter uma resposta. Então, quando você diz que fica feliz por algo que o desagrada, você está fazendo uma ironia. Agora eu vou falar sobre as figuras de palavras, que estão associadas ao significado de um termo. Uma delas é a comparação, que compara dois termos de significados semelhantes por meio de um conectivo, e essa comparação é explícita. Por exemplo, minha irmã é bela como uma flor. O conectivo mais usado é o como. Já a metáfora é uma comparação implícita, normalmente no sentido figurado, e ela não faz o uso do conectivo. Por exemplo, minha mãe é uma fera, amor é fogo que arde sem ver, e entre outros. A metonímia é a substituição lógica de uma palavra por outra, e ela é mais utilizada no cotidiano do que nós pensamos. Quando você fala, comi 2 pratos de arroz, você não comeu os pratos, e sim a comida, mas deu para entender que você comeu bastante. Quando você fala, estou lendo Machado de Assis, você está substituindo a obra pelo autor. Ou quando você vai no supermercado e compra Bombril e Danone. Na verdade, você comprou palha de aço e iogurte. Já a catacrese também é uma substituição, só que na ausência de um termo específico. Quando você fala no pé da mesa, dente de alho, a coroa do abacaxi, batata da perna, qual que é o nome da batata da perna? Panturrilha, mas a gente usa outros termos mais comuns. Outro grupo são as figuras de sintaxe, que estão associadas à organização e estrutura das frases. Uma delas é o hipérbato, que consiste na inversão dos termos da oração, invertendo sua ordem direta. A ordem direta seria sujeito, verbo e complemento. E fazendo uso do hipérbato,
o complemento iria na frente e depois ou o verbo ou o sujeito. Um exemplo é essa frase aqui. Na ordem direta, o mundo pede paz. Utilizando o hipérbato, paz pede o mundo. O pleonasmo consiste na repetição de ideias com palavras similares. E dentro deles tem o vicioso e o sintático. O vicioso virou um vício de linguagem, é o que mais usamos hoje em dia, que é o subir para cima, a aula acabou de acabar, ganhei alguma coisa grátis, e entre outros. Já o sintático é a repetição de termos de uma oração. Por exemplo, esses livros eu já os li. Repetiu 2 vezes o objeto direto, é algo desnecessário. Você poderia simplesmente falar, esses livros eu já li. A elipse é a omissão de um termo que fica subentendido no contexto. Sair da sala. O sujeito você sabe que é eu pelo verbo, mas ele não está em nenhum momento escrito na oração. Ensaiamos ontem. Mesma coisa. Também pode ter a elipse do verbo. Quando falamos nessa sala, 4 ou 5 pessoas. O verbo a fica subentendido, mas você entende pelo contexto. Muito obrigada, espero que você tenha aproveitado a nossa aula. Aproveite e se inscreva no canal do Colégio São José. Aqui nós acreditamos na educação com solidariedade. Essa foi a nossa aula.